Tem uma história da Marta lavando a roupa das outras, né? A Marta tentaram fazer a minha cabeça para não convocá-la, né? Dizendo que ela era indisciplinada, tudo isso. E a Marta estava no Umeå, da Suécia. Eu só fui conhecê-la no aeroporto, nos Estados Unidos. E como você só tem um roupeiro para carregar todos os sacos, eu combinei com os meninos que todas iam participar de todo o material. E quando eu vejo a Marta está no orelhão. Eu fui lá, toquei nela e disse, e a mala? Já peguei a minha, não, todas as malas. Ela foi correndo lá. 3 dias depois, eu vejo a Marta com um comportamento dentro do que eu queria. Eu fui conversar com ela, digo, eu não acredito que vocês vão me enganar. Me falaram isso. Professor, eu tinha 15 ou 16 anos e aí queriam que eu fizesse greve, queriam que eu brigasse com o treinador, queriam que eu fizesse panela. Eu vim aqui só para jogar futebol. Então, essa é a Marta. E na Olimpíada, gente no mesmo prédio, eu no andar de cima, lá de baixo, tinha uma varanda com um tanquezinho, tá ela lavando uma calcinha, lavando outra, e eu lá de cima olhando. Quando ela chegou na 6ª ou 7ª, eu digo, Marta, você usou essas calcinhas? Eu disse, não, professor, as meninas que usaram e pediram que eu lavasse também. Ela estava lavando lá as calcinhas. Essa é a Marta. Quem foi o nosso último grande modelo? O Zico, eu acho que foi. O Zico foi um modelo. Ronaldo dentro de campo foi modelo. Ronaldo dentro de campo. Ronaldinho foi um modelo dentro de campo, né? Craque dentro de campo. Fora de campo, talvez ele pudesse ter dado mais, podia ter ido mais longe. Né? Então, mas aí para a criança, o que afeta pois mais? É o dentro ou fora? O que afeta mais é o dentro. Agora, o que você precisa usar com ele é o fora. Pois é. É o fora. Né? Então, o Ronaldo, por que eu falo que o Ronaldo foi um modelo? O Ronaldo teve 3 cirurgias. E esses que foram 3, né? Foram 2 de joelho, não sei. 2 de joelho. Seríssimos. A primeira, eu sei a história toda, que o Filé me contou lá nos Estados Unidos, ele mesmo conta agora, que o cara dizia para ele, tu não joga mais. E o Filé dizia para ele, vamos sair daí, vamos para a França. E ele vai lá e ele consegue. E ele até fala num comercial agora, todos sabem dos problemas que eu tive, mas nem um sabe e sentiu a dor que eu senti. Então, esse é um modelo que a gente pode. A gente vê o Zico, né? O modelo que ele era, e depois, quando ele teve aquela contusão, do jeito que ele conseguiu se recuperar. Né? O jeito que ele trabalhava, e mesmo assim conseguiu jogar. Então, esses caras são grandes. O Pelé, né? Pelé, tu vê as histórias que se conta do Pelé em treinamento, e eu fiquei muito amigo do Pepe, quando trabalhei em Portugal com ele me contava histórias do Pelé. Né? Então, e aí não tem como fugir da questão que também marcou sua trajetória toda, do Neymar. O Neymar é exemplo? Para quem quer ficar milionário, bilionário, ele é um exemplo. Se você quiser ficar bilionário, siga o que o Neymar faz, porque ele é muito bem sucedido nessa área. O cara agora, o que ele tem de dinheiro, né? O que ele tem de fama, o que ele tem de seguidores, ele é um modelo para isso. Ele esportivamente... Agora, se você quiser dizer assim, tu quer ser o número 1 do mundo? Você quer ser o melhor jogador do mundo? Esse não é um modelo, porque ele não foi. Então... Mas poderia ter sido, não? Pela habilidade ele ainda pode ser. Ele ainda pode ser. Ele faz falta ainda? Faz. Nós não temos jogador igual a ele, nós não temos. Com o repertório que ele tem, nós não temos. Eu baseio muito o jogador no repertório dele, né? Pega os vídeos que você recebe toda hora com o repertório dele. É impressionante. Eu acho que ele ainda pode ser se ele quiser. Agora, vai ser muito mais difícil sê-lo agora do que antes. Não, ainda mais jogando. Será que está faltando alguém identificar o brilho no olho dele? Não tenha dúvida. Tem que saber se esse número 1 ainda brilha, faz o olho dele brilhar. Tem que saber isso. Eu acho que a saída do Barcelona foi um divisor. Quando a gente lembra daquele jogo, cara, Paris Saint-Germain e Barcelona, o que ele fez naquele jogo, é brincadeira. Aí, do Barcelona, ele foi. E você pega agora o Luís Soares contando o que ele e o Messi fizeram para o Luís Soares ser o artilheiro e não o Cristiano Ronaldo, é incrível.
né? Diz que ele esperava, faz o gol, contado pelo próprio Luiz Soares, para você ver a capacidade que ele tem, né? Sim. A capacidade absurda. Agora, eu faço mentoria, né? Não só de jogadores, não só de treinador, faço de advogado, faço de estudante, faço mentoria de muita gente, empresários. E aí, quando o cara chega, a primeira pergunta que eu pergunto é o seguinte, e que eu faço: onde você está? Aonde você quer chegar? Aonde você está? Você está feliz com tudo que você fez? Então, vamos continuar traçando esse caminho. Você vai chegar lá, acaba chegando lá. Como é que você está? Você está feliz? Não, não estou feliz. Você quer chegar onde? Quero chegar ali. Então, nós vamos ter que ressignificar muitas coisas que você fez. Nós vamos ter que modificar para você chegar lá. Senão, você não vai chegar lá. Você vai continuar esse infeliz que você está. A pergunta que tem que ser feita é essa: você está feliz com o que você tem? Estou feliz. O que os outros têm a ver com isso? Sim. Né? Por exemplo, um homem, a gente está falando do homem, a gente não está falando de um garoto. Quando eu falei, eu estava falando de um garoto recém-começado. Eu hoje não tenho esse direito de falar, porque é um homem, pô. Ele sabe o que quer da vida dele, ele sabe se está feliz ou não, então tem que falar. Você acha que acertou na previsão? Não, eu não acho que eu acertei na previsão. Eu acho que eu dei um conselho, eu acho que, embora ele não reconheça, deve ter ajudado muito ele, porque dali para frente o comportamento dele foi bem diferente. Sim. Em termos do que a gente estava vendo e do que eu sabia. Você enxerga alguém no futebol atual brasileiro que tenha potencial para ser esse modelo que você está falando? Que tem um potencial para chegar nisso. Para chegar a ser um Zico? É. Vamos procurar. Não estou falando nem de ídolo, de ser apenas um ídolo, né? Vamos procurar, cara. O Vini Júnior, o que você acha do Vini Júnior? Nessas campanhas todas que ele se envolve, inclusive, principalmente com relação a racismo, né? Que é sempre um termo muito delicado. Eu acho que o problema dele se envolver no racismo, ele está absolutamente certo. Quem trabalhou na Jamaica sabe o que é o racismo. Eu não sabia. Aí a pessoa diz assim, eu levei umas pancadas, uns haters, né? René disse que não tinha racismo no Brasil. Não, eu não disse que não tinha racismo no Brasil. Eu disse que eu não conhecia o racismo no Brasil. Eu nasci em Cavalcante, no pé do morro, jogando futebol, trabalhando no futebol a vida toda. Qual é a distinção que eu fazia entre o branco e o preto? Zero. Zero para mim. Meus amigões que eu tive, zero. Agora, quando eu fui para a Jamaica, eu conheci o que era. Você sair com a seleção da Jamaica e ir para a Europa, você via os olhares, você via dentro do avião, você via aeromoças, você via um monte de coisa. Então, eu não tenho nenhum problema dele se envolver disso, e é até legal que ele se envolva e levante. Ele só não pode esquecer e está colocando isso como sendo a primeira coisa, batalha dele. Isso tem que ser alguma coisa que, através das conquistas dele, ele fortaleça a batalha dele. E eu vejo que em alguns jogos ele deixa isso... Não pode isso interferir no jogo dele. Qual foi o trato que nós fizemos na Jamaica? A Jamaica, a gente tinha não só o lado desportivo, mas a gente tinha o desejo de mostrar que aquele preconceito que tinha era descabido, porque a inteligência não se mede pela cor da pele. Então, nós tínhamos mais do que o jogo, nós tínhamos isso. Mas nós só íamos conseguir falar sobre isso se o jogo aparecesse. Então, você tinha que se preocupar com o jogo para fazer isso encaixar ali. O Vini tem que fazer com que o jogo dele continue entrando para encaixar nisso. Agora, se ele botar isso aqui como sendo o primeiro lugar, aqui no jogo, vai cair. Qual foi a seleção que nós fizemos? Nós fizemos que o preconceito que havia pela escolha sexual de alguma delas tinha que ser uma briga nossa, mas tinha que ser uma briga depois que a gente arrumasse aqui. Eu tinha que arrumar para mostrar isso. Se eu quisesse mostrar isso, eu não arrumava lá embaixo. Sim. Eu não tinha força para mostrar. A hora que o time ficou forte, todo mundo disse assim, opa, a gente está pegando em coisa que não tem a ver. Ela não pode ser medida por essa régua aqui. Tem que ser medida por onde elas estão, no futebol. E houve esse preconceito na época do feminino?
Porra, eu tinha alguns jogos. Eu só joguei contra homens, né? A gente só joga aqui no Brasil. Era sub-17, perdendo. Começamos a empatar e ganhar. Vamos jogar com a sub-20. Perdendo, empatando e ganhamos. E aí nós começamos a sair em alguns municípios para jogar contra time de homens da comunidade, né? E era muito engraçado quando você entrava, né? E xingavam de tudo, né? Porra, xingavam de tudo. Agora, o barato é quando acabava o jogo, que a gente metia gol neles, aí quem saía embaixo de crítica eram eles. Perder para mulher, perder para isso, perder para aquilo. Eles é que tinham que ouvir, a gente saía tranquilo ali. Você está aqui porque escapou de uma ameaça de morte na Jamaica? Teve isso, cara. Não. Teve isso. Eu tinha um jogador, o melhor jogador nosso, Walter Boyd. Jogava aqui no Brasil. Pelo futebol dele, jogava. Mas era um cara que estava sempre deixando o grupo meio tenso, e às vezes no jogo tinha umas confusões. Aí teve uma convocação que ele chegou atrasado, na outra convocação ele se escondeu, não queria ir para jogar para o time dele. Aí eu cortei e disse, não vai mais. E aí, cara, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Nós fomos jogar na Inglaterra um jogo amistoso, Queen's Park Rangers. Quando eu cheguei na Jamaica, estava o chefe da polícia, o ministro da defesa, todo mundo me esperando lá. Me chamaram e disse, a partir de hoje você vai andar com a polícia secreta do primeiro-ministro. E eu disse para ele, não preciso, porque eu andava com Jesus Save, Jesus Salva, escrito na minha camisa. Eu digo, aqui está meu... Não, o primeiro-ministro disse que você tem que andar. E aí passei a andar 6 meses, a polícia, aonde eu ia, tinha os caras da polícia lá me esperando. Mas eu acabei levando ele para a Copa do Mundo. Acabei levando. Mas foi um período tenso, principalmente nesse dia. Nesse dia nós chegamos na Inglaterra, foi para um show de reggae. Nós já tínhamos classificado. Nós fomos para um show de reggae. Mas ele foi bem claro, você tem uma ameaça de morte? Tem, foi descoberto isso da comunidade dele. E o plano seria para jogar no dia que o Pelé esteve lá com o Santos. Nós fizemos um amistoso. Iam matar você. E nesse dia tinha um plano para me apagarem. O Chico Santos, que você deve ter conhecido, foi goleiro do América, do Botafogo, trabalhou na seleção, era meu assistente. E o Chico é muito parecido comigo e tinha bigode, um bigode grande igual o meu. No dia do jogo, quando eu chego lá, o Chico sem bigode. Eu disse, o que houve? Eu disse, vai que confundem, pô. E quando eu sentei no banco, a minha comissão técnica toda pro lado de lá, e eu aqui, digo, tá todo mundo com medo, pô. O atirador é bom, né? O atirador é bom, pô. Deve ser o mesmo que atirou no Trump, é bom, pô. Acertar a orelha, pô. Incrível, mas eu fiquei ali tranquilo. Não rolou? Tranquilo. Não rolou nada. Como você chegou a encontrar com ele? Lógico, você o convocou. Jogo. Não, eu digo naquela época. Como é que foi o encontro? Perguntou para ele? O encontro foi querendo me matar? Não? No último jogo. Nós jogamos um jogo em Nova York contra o Caribe Elevens. Seleção do Caribe contra nós. Era a nossa despedida. A gente voltava para a Jamaica. E 3, 4 dias depois, nós íamos para a França. E aí, 3, 4 dias não, minto. É mais tempo porque eu convoquei ele. E aí, quando eu chego no aeroporto, está ele lá no aeroporto. Aí veio uma senhora, tô vendo você falar com ele. Eu fui lá, falei com ele e tal. Ele embarcou no mesmo voo que a gente. Comprou uma passagem e embarcou. E aí, Homem-bomba. E aí... ele foi na minha cadeira, né? Que a gente, o presidente, eu, o secretário-geral, nós íamos de primeira classe. E aí ele foi lá, se ajoelhou assim, segurou meu braço, chorando, e disse, por favor, me convoca, não faz isso comigo, Não vou para você aprender a ser homem e tal. Nada por questão de morte, porque não era dele isso, né? Mas para ele aprender. E aí nós jogamos o jogo e saímos dali e no hotel assinar autógrafo depois do jogo. Ele sentou do meu lado. As pessoas iam mais nele do que em todos os outros jogadores. Eu e ele, nós éramos os dois caras naquele momento que eles vinham e ele assinando e chorando e falando para mim, não faça isso. E chorando, cara. Não vou. Naquela noite... tive uma reunião com a minha comissão técnica, falei para eles, olha, eu não vou convocar
para a gente ensinar ele a ser homem, ele tem que crescer. 2 ou 3 jamaicanos, pô, não vou. Cara, coisa do Espírito Santo mesmo. Eu acordei, tomei meu café, fui no quarto, quando eu ia sair no quarto, alguma coisa me sacudiu e disse assim, você não é dono do país nem da seleção. Eu, hein? Coisa estranha, porra. Aí eu rapidinho escrevi 24 nomes, era para escolher 23. Eu escrevi os 24 nomes, os 23 que estavam comigo e mais o nome dele. E tirei 24 cópias, 23. E passei essa cópia na mão dos jogadores e disse para eles, marquem os 23 nomes para a gente ir para a Copa do Mundo. Só 2 jogadores não marcaram o nome dele. E os 2 vieram falar comigo, eram os 2 ingleses que tinham chegado depois que eu convoquei. Disse, pô, professor, não botei o nome dele. Se eu boto o nome dele, de repente você me tira. Os 2 falaram. Eu digo, fica tranquilo, porque eu não pedi que colocasse nome, eu não sabia quem estava. Mas eu sabia que o time todo queria ele convocado. Aí eu digo, pô, não sou eu que não vou. Se o time quer, ele vai, pô. O time quer, ele vai. É a mesma coisa, eu acho que foi o Romário com o Filipão. Eu não acredito que tenha sido só o Filipão que disse assim, eu não quero o Romário, não vai e acabou. E o time? Onde é que o time fica isso? Ali devia ter algum... Comenta aqui, comenta ali. Aí, por que eu digo que foi a mão de Deus ali? Porque no dia que eu cheguei para convocar, 3 ou 4 dias depois, convocar a seleção que iria, eu estou vendo os helicópteros do Exército sobrevoando a federação. São 2 helicópteros. Olhei aquilo, coisa estranha, cara. Helicóptero aqui. O cara apontando para baixo. O que estão fazendo aqui? Eu fui lá. Aí convoquei a seleção. E o Walter Boyd. Nossa. Deixou por último ou não? Foi o último nome. Dá suspense. O último nome, Walter Boyd. E aí, quando eu saí, acabou a conferência de imprensa, o presidente saiu, ainda dei muita entrevista, fui na sala dele, estava ele deitado com a gravata assim, ele sempre foi muito formal, sempre bem vestido. Capitão Horace Burrell, ele tinha sido capitão do Exército, então Capitão Burrell, Capitão, o que houve? Puxa, God is good, Deus é bom, Deus é bom. O que houve, capitão? Eles tinham ameaça de queimarem as minhas padarias se ele não fosse. Ele tinha muitas padarias lá, ficou milionário com padarias. Iam queimar as minhas padarias se o Walter Boyd não fosse convocado. Que loucura! Você não viu os helicópteros? O exército estava todo aquartelado, porque se desse alguma confusão. Eu digo, mas você não me falou nada. Ele disse, eu nunca me meti no teu trabalho. Eu digo, capitão, mas podia ter alguém se machucando, sendo ferido. Isso era... Isso o primeiro-ministro sabia disso, P.J. Patterson. Ele sabe, o exército está aquartelado. Peguei meu carro, fui lá na casa do primeiro-ministro. Eu disse, olha, primeiro eu quero lhe agradecer, porque o senhor não se meteu no meu trabalho, eu lhe agradeço muito por isso. Mas o senhor é o chefe dessa nação. Podia morrer gente aqui. O senhor, pelo menos, tinha dito para mim assim, olha, faça o que você quiser, mas pense que pode morrer alguém, pô. Cara, agora foi muito difícil, eu perdi alguns amigos que não acreditavam de que não houve interferência. Amigos me diziam assim, desculpe, fale o que você quiser, mas alguém deu um toque em você. Eu disse assim, Holy Spirit. E o que o cara achou? Ele não acreditou, porque ele ficou lá nos Estados Unidos. Ele conta a história, né, de que ligaram para ele, tá de palhaçada, tá. Ele não acreditava, até que o secretário-geral ligou para ele e disse, não, é verdade, você foi convocado mesmo. Ele não estava acreditando. E ele te ligou depois, logo disso? Não? Ligou, ele foi à Copa comigo. Há 25 anos agora eu fui lá, joguei e botei a camisa 10
Quando ele chegou, eu digo, bote outra camisa ou jogue no outro time. E 10 aqui sou eu, que ele sempre jogou com a 10, né? E aí jogamos contra, foi um divertimento ótimo, né? Te caçou em campo? Não, que nada, ficou meu amigo. Não teve problema nenhum, não. Tentei dar uma ajuda para ele e jogava muito ele. E ele foi bem na jogava Copa? Muito. Foi reserva, não foi titular. Ele perdeu o espaço. Mas não deu problema. Mas chegou a jogar? Jogou todos os jogos, entrou em todos os jogos. Na sua passagem pela Jamaica, teve um episódio também com Jimmy Cliff. Ah, esse é maravilhoso. O René faz stand-up comedy, sabia? Ah, é? Muita histórias, Já foi ao teatro. É tem uma muito história. legal. Já não foi ao muito teatro legal. também contar a história? Lá aqui? Aqui também. Não, lá eu fiz programa de rádio. Lá. De humor? Não. Músicas brasileiras. Músicas brasileiras. Não, o pai desse aqui é compositor famosíssimo. Olha, o Jimmy foi muito legal, porque nós íamos jogar contra Costa Rica, um amistoso. Aí eu estou descendo o estádio assim, para entrar no campo, aí no corredor assim, um cara grita, Coach. Aí quando eu olhei, Jimmy, o que você está fazendo aí, Jimmy? Ele fala português também, as filhas falam português, ele morou algum tempo aqui. Aí eu disse, desce aí. Aí ele desceu. Pô, e aí, tudo bem? Batemos um papão, um cara fantástico. E aí dei meu treino e perguntei para ele, amanhã você vem? Eu venho, mas não tem ingresso. Eu digo, peraí, pô. Chamei a menina lá da administração e digo, ó, quantos você quer? Tem tuas filhas e tal? Eu arrumo um ingresso para todo mundo aqui, VIP para ele, tudo, bota lá. Só que no dia do jogo, quando eu cheguei para o jogo, ele desceu, ele estava no VIP, era só descer a escada ali, batemos um papinho, eu fui lá no campo, o aquecimento, e ele junto, está tudo ótimo. Vou para o vestiário, 2 últimas instruções, quando eu volto, está o Jimmy ali e o Jimmy senta no banco. Ele sentou no banco. E um dos trabalhos que eu tive na Jamaica foi acabar com isso, porque lá sentava... Todo mundo sentava no banco, queria sentar. Não, fora, tirei todo mundo. E eu disse, cara, como é que eu vou tirar o Jimmy Cliff aqui e dizer para ele assim, sai daqui. Pô, vai ficar indelicado isso, eu não quero fazer isso com ele. Chamei o meu preparador físico, Alfredo Montesso, e disse, Alfredo, assim que o juiz apitar, pega o time todo e pega o Jimmy Cliff e vai aquecer. Fica aquecendo lá atrás do gol. O Jimmy aqueceu 45 minutos, cara. E ele fazia os exercícios também, devagarzinho e tal. Aquecia lá. Aí fomos para o intervalo. Disse, será que ele vai voltar para o banco, Alfredo? Alfredo assim, acho que não, porque ele estava um pouquinho cansado, cara. Ele não voltou, não. Ele foi lá para o lugar dele. Sem banho. Jimmy Cliff, cara. Que coisa. Muito legal. Quer falar de música? Fiquei curioso. Música. Vamos. Reggae. A sua música favorita? Não, você gosta de música? Eu gosto. Você usa música? Uso. No seu trabalho? Claro que eu uso. Acha que motiva teatro de alguma também, forma? Também, claro. Todo. Você tem que saber aquilo. Volto a falar, né? Dentro de nós temos um gerador interno de energia. Você tem que saber o que toca esse gerador que produz energia que faz o teu olho brilhar. E já tem uma coisa mais profunda, né? E tem algumas músicas que mexem, né? Vão mexer lá atrás, né? Então eu sempre peço, por exemplo, tem uma técnica que você faz que chama-se âncora, quando você quer se fortalecer. Por exemplo, eu, quando vou a algum lugar que diz assim, caramba, eu estou aqui, pô, mole não, hein? Aí eu disparo a minha âncora. Eu faço pegando aqui e eu fecho os olhos e eu me lembro de coisas que eu já gravei da Jamaica e que me fizeram ser único. Eu disse, pô, se você fez isso lá, como é que você não faz aqui? Então, eu produzo uma quantidade de hormônios que me deixam fortes, eu me fortaleço. Então, a música tem muito isso, né? O que te lembra? Agora, tem outras músicas que te dão tristezas também. Muito embora tristeza, se você souber canalizar, também é uma energia que você pode ressignificar ela em cima disso. Agora, eu gosto muito. E lá eu sempre coloquei os cantores de reggae levando na concentração
para dar palestra para os jogadores, para cantarem, fazer música o tempo todo. E em cada país que eu trabalhei, a música é a música local. Nunca coloquei a música brasileira. Eu fiz uma pesquisa sobre você na história do stand-up comedy. Os 2 jogadores que você teve na seleção sub-23 do Irã. Quem é? É o Merda Poladi. Uhum. E o Peidaí, estou esquecendo o primeiro nome, Peidaí. Mahmoud Peidaí e o Merda Poladi. O Merda Poladi situação, é engraçado. Jogava bem ou era? Não, teve aqui. O Merda jogou aqui a Copa do Mundo, veio a Copa do Mundo. Você chamava ele de quê? Merda. E o outro? Peidaí. Ele não dizia nada, né? Isso foi engraçado para minha sobrinha Cláudia, né, que é casado com esse filho do general o Luiz Alberto, que a gente chama de Godot, e a pequenininha, quando eu contei os nomes, né, de vez em quando ela soltava lá, que merda, que merda. Que isso, menino? Não, é o jogador do tio Renê. É o jogador do tio Renê. Mas quando o merda fazia uma merda, que merda que dava? Ficava difícil. Nós temos uma história da Tunísia. Nós fomos jogar na Tunísia. No Irã, eu tinha 2 intérpretes. Eu tinha um que era para dentro de campo, o Amin falava português, teve aqui um pouquinho. Então, no jogo, no treino, eu queria o Amin, que aí facilitava, né? E na entrevista eu tinha um que falava inglês. Ele falava o Farsi em inglês. Eu falava inglês, ele traduzia para o Farsi. E por que eu queria isso? Porque de vez em quando ele traduzia alguma coisa errada e alguém lá, jornalista, não foi isso que ele falou, não. No inglês ele falou isso, aí tinha a tradução. Então ficava bom. Se fosse o de português, ninguém ia saber o que eu estava falando. Então a gente vai jogar contra a Tunísia e meio tempo o Golamin estava jogando e o Merda estava no banco. E aí por razões óbvias. No intervalo a gente faz aquilo, faz sempre. Pô, Golamin, foi bem, foi legal, jogou bem, mas eu estou tirando você agora, estou colocando Merda. Aí acabei de falar, fui no banheiro, o time entrou, e a sorte é que o banco de reserva ficava do outro lado do túnel, então eu tive que atravessar o campo. Quando eu atravessei o campo, que eu olhei, estava o Merda e o Golamin juntos, lá na saída de bola. Aí eu chamei o Amir, vem cá, conta quantos jogadores tem. Ih, tem 12. Eu digo, claro. Por que o Golamin está aqui dentro? Você até elogiou o Golamin. Eu elogiei, mas eu disse depois que ele ia sair, que eu estava colocando Merda. É? Golamin, vem cá. Aí explicamos, o Golamin saiu e foi embora. Quer dizer que trocar o Golamin para o Merda não dá certo, cara. E o Peidaí, ele jogava de quê, o Merda? O Merda era centroavante, às vezes jogava pela ponta, e o Peidaí fazia um cabeça de área e um lateral. Ele amarelava o Peidaí, não? Ei? Ele amarelava? Não. Nessas suas histórias, você deve ter história curiosa e engraçada também, né? Qual a que te marcou mais? Você tinha algum jogador que tirava você do sério? Não, teve um que fez uma... Normalmente, eu sempre digo para o jogador o seguinte, eu estou perto, próximo, mas não sou um de vocês. Não confundam. Sempre isso, mas sempre muito perto, conversando muito com eles, mas não admitia alguns tipos de brincadeira, eu não admitia. Mas teve uma que esse cara foi fantástico. E dirigindo a seleção da Jamaica, nós fomos jogar com a Costa Rica, lá na Costa Rica. A Costa Rica agora está tudo moderno. Quando eu trabalhei lá, já tinham reformado o aeroporto, está lindo. Mas era o antigo, você passava na imigração e descia, talvez uns 50, 60 degraus. Não sei te dizer quanto, mas era muita coisa. E lá embaixo estavam as malas, estava o carrossel lá com as malas. E como a gente estava levando um médico, pela primeira vez estava indo, um médico nigeriano, que trabalhava na Jamaica, passou a trabalhar na seleção. Ele foi, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ser o último a sair daqui, porque tinha que preencher uma visa
Você preenchia uma visa, eu preenchi para ele e tudo, e ele entregou, ele passou. Ele passou, eu digo, bom, agora estou tranquilo, posso passar. Passei. Estou descendo as escadas, quando cheguei na metade da escada, eu escuto aquilo. Mr. Simões, please, volte à imigração. Aí, porra, lá, não sei quantos degraus eu tinha descido, bastante. Subi, cheguei lá na imigração e disse, vocês me chamaram. Imaginei, deu problema na hora do cara revisar o papel, alguma coisa lá. Olha, vocês me... Não, nós não lhe chamamos aqui. Como não me chamaram? Acabei de escutar. Não lhe chamamos. Eu descendo. Cheguei lá no meio. Mr. Simões, please, again. De novo. Aí, porra, subi eu de novo. Quando cheguei lá, o cara, não lhe chamei. Pô, mas eu escuto. Eu digo, aí tem, cara, aí tem. Aí fui descendo bem devagar e estou vendo um jogador atrás de uma coluna. Eu digo, Altimor Butler. Aí fui, falei nada, desci, ele não falou mais. Peguei a mala, todo mundo pegou, foi embora. Eu fui lá, tinha um raio do microfone lá, cara. Foi ele que fez. Eu digo, eu mato esse cara. No dia seguinte, aquecemos, ele não era titular era o Theodore Whitmore. Chamei o Alfredo, sempre o Alfredo, assim que começar o jogo, tu vai pegar o Butler e vai dizer para ele que o Theodore está com problema na perna e aquece esse. Esse cara vai aquecer 90 minutos e não vai entrar no jogo, Alfredo. Pega o cara. Aí lá foi ele. Pegou o Altimor Butler, está aquecendo. Não deu 20 minutos, sei lá, 25, o Theodore tomou uma cacetada no tornozelo que não conseguiu voltar. Eu tive que botar o Butler para jogar. Aí lá foi lá, jogou e tal. Quando acabou, no hotel chegamos, eu digo, senta aí. Vou dizer uma coisa para você. Nunca mais faça isso, porque você não vai voltar para a seleção. Mas foi engraçado pra cacete, eu falei para ele. Vai passar dessa vez porque foi engraçado. Mas aqui no Brasil tem muito armador, né? Tem demais, porra. Você teve algum bad boy pela frente? Não. Preguiçoso? Não tive bad boy. Trabalhei com... Todo mundo reclama do Carlos Alberto. Zero de problema com o Carlos Alberto. O quê? Do Fluminense? Fluminense. Primeiro treino dele no Bahia. Primeira bola, ele gritou, falta, eu digo, segue o jogo. Aí na outra bola, falta, eu digo, segue o jogo. Na terceira bola, foi falta, não viu? Eu digo, segue o treino. Porque eu que gosto de apitar o meu treino, não deixo o outro, não. Aí quando acabou o treino, ele veio falar comigo. Pô, eu achei que você ia se aborrecer comigo, que eu falei, Carlinhos, nós jamais vamos nos aborrecer. Aqui é muito claro quem manda e quem vai obedecer, não tem essa possibilidade. Aí ele fez assim, porra, meu amigo, quando me encontra, tem que ver, cara. Zero de problema. Sempre deixei muito claro. Tive problema de tirar um jogador, eu não me lembro o nome dele, encontrei com ele depois no Figueirense, no Santa Cruz. Estavam jogando contra o Juventude, 5 minutos, 1-0 Juventude, 10 minutos, pênalti a favor do Juventude, o nosso goleiro pegou, 15 minutos, bola na trave, Juventude dando passeio, eu em casa. Eu digo, meu Deus do céu, lá no Arruda, eu digo, vou tomar uma goleada aí. Aí peguei o centroavante, tirei o centroavante, enfiei, se eu não me engano, um segundo lateral direito para fechar o lado que estava forte dele. Tirei. Pô, o cara saiu. Nessas horas, o que eu faço? Eu nem olho, eu estou dando instrução para alguém. Ele saiu, entrou no vestiário, quebrou o vestiário todo. No dia seguinte, tivemos que mandar embora. Eu digo, aí não dá, pô. E você fez, não dá. Porque eu já fiz isso. Eu acho que o treinador não tem que esperar esse tempo todo, né? Eu fiz com o Diego Jardel isso. Flamengo e Botafogo, eu no Botafogo, em 2015. Flamengo me dando um vareio pelo lado direito deles, esquerdo meu. E eu, porra, Jardel chega um pouquinho mais para lá, vamos botar para cá e puxa fulano, vê o William Arão, e não dava jeito, cara. Eu digo, vou ser massacrado. Com 18 minutos eu tirei o Jardel e botei um... Com 18 minutos? 18 minutos. Eu tirei o Jardel e botei um outro lá e nós ganhamos o jogo, 1-0. Aquele jogo do Santa Cruz, nós ganhamos o jogo também, 2-1. 2-1. E esse jogo nós ganhamos de 1-0. Óbvio que o assessor de imprensa dele escreveu só coisa bonita.
Para mim, né? O mínimo é que eu era mau caráter para fazer isso com 18 minutos. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu chamei o Diogo Jardel lá na minha sala e disse assim, cara, como é que você tá? Não, tudo bem. Que tudo bem? Tu deve estar louco, deve estar querendo me matar, pô. Te tirei com 18 minutos, cara. Aí ele, professor, pô. E digo, e quem é que passou vergonha? Eu ou você? Aí ele falou, claro que fui eu. Eu digo, não, quem passou vergonha fui eu. Porque o time do Flamengo era exatamente o mesmo time que jogou o jogo passado. Eu sabia e falei para vocês. Então, quem pensou o jogo errado? Eu pensei o jogo errado. Por quê? Se o time do Flamengo era o mesmo time que vai fazer a mesma coisa, o que eu botei em campo, eu errei. Não foi você. Eu errei. Só que eu tive a humildade de aceitar o meu erro e corrigir o erro e não deixar passar isso. Ele, pô, professor, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, então, não fica aborrecido comigo, não, porque eu não posso pensar só em você. Eu tenho que pensar no time tudo. E ali seria muita molecagem minha, tá vendo que está errado, deixar para corrigir só no intervalo. Não é isso. Essa é uma pergunta que eu faço no curso de treinador e todo mundo diz assim, não, vai queimar o cara. Não, você trabalha com um grupo de 30 jogadores. Por causa de um, você vai deixar o trabalho... E mais uma nação inteira de torcida, né? E tem tudo isso. Isso me faz lembrar o 7-1, né? Aqui tem uma também, um jogo contra, acho que era São Caetano. Estávamos jogando contra o São Caetano e a gente não conseguia, precisava ganhar o jogo para continuar liderando o campeonato. Eu chamei o Túlio Souza, que veio aqui para o Botafogo depois. Túlio, tá vendo ali, ó? Naquele espaço do Kaique, o Kaique tem que entrar ali por trás do lateral, entre o lateral e o quarto zagueiro, ali tem um espaço para a gente ganhar o jogo. Olha, eu vou tentar corrigir isso no intervalo. Se eu não conseguir, com 10, 15 minutos do segundo tempo, eu vou colocar você. Legal? Entendeu o que eu quero? Entendi, professor, então tá bom. Foi para o intervalo, Kaique, preciso que faça isso. 5 minutos de jogo, pênalti para o Curitiba. Quem foi bater o pênalti? Kaique. Perdeu o pênalti. Como é que vai tirar? Ao perder o pênalti, conclusão, a torcida, o que ele já não estava fazendo, menos fez ainda. Aos 15 eu chamei o Túlio, professor, o senhor não vai tirar o Kaique? Eu vou tirar o Kaique. Mas, vou tirar ele sim. Eu já tinha dito para você, pode ir lá e entrar no lugar dele. Entrou, o cara saiu embaixo de vaia, né? Vaia. Ganhamos o jogo 2-0. 2-0. No dia seguinte, o Kaique bateu na porta da minha sala. Posso falar contigo? Eu digo, claro, entra aí. Apagou geral para mim. O mínimo que ele me chamou é que eu era bonito. O mínimo. Esse era o treinador que eu mais gostava, mas agora já vi que, não posso confiar. E e eu deixei ele falar. Quando deu uma vírgula, eu disse assim, só um instantinho, chame o Túlio Souza para mim. Aí chamaram o Túlio Souza. Túlio, fala para ele aqui o que foi a história. O Túlio contou tudo. Dá um abraço no Túlio, que ele foi teu amigo. Não queria que você saísse. Foi legal pra cacete. Mas, eu não posso pensar em você. Eu tenho que pensar no grupo. E, ao pensar no grupo, às vezes, a gente... alguém se queima um pouquinho, mas eu tenho que ser correto com o grupo, não é só com você. Ele, não tinha pensado nisso, professor. Me ajudou, cara. Tinha que ver. Ficou mais colado comigo do que antes, depois disso. E tem um caso de que eu não podia treinar na Granja Comari, é verdade? Na Granja, na sala de musculação. Nós chegamos e aí eu sempre faço treinamento em sala com elas e desceu com o preparador físico, era o primeiro dia, ia fazer um trabalho de musculação, avaliação. Aí quando eu desci, elas estavam paradas em frente à sala de musculação. E aí eu falei, o que houve aí? O Gladstone Ananias, que era o preparador físico, assim, o rapaz falou aí que essa sala é só para a seleção principal do Brasil. Aí eu digo, então pode abrir, porque aqui é a seleção principal de mulheres do Brasil. Abre a porta ou eu arrombo. Se você não abrir, eu arrombo.
Aí ele parou, falou no telefone com alguém, foi lá, abriu. Quando elas entraram, amigo, elas eram grandes. Cada uma estava com 2 metros e tanto de altura. Imagina, foram trabalhar na sala que trabalhou Ronaldinho, Romário, Bebeto, Cafu. Então, estavam ali gigantes, né? É o que eu falo sempre, o líder tem que correr riscos, porque eu corri um risco. Porque se o cara não abre, eu ia botar o pé na porta e ia arrombar. Eu não sei o que ia acontecer com a CBF, né? Se os caras iam me mandar embora. Contratamos um maluco, né, porra?